Olá, sou Cristiane Lama, sou médica infectologista, trabalho aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, inclusive no mestrado profissional em Ciências Cardiovasculares. Trabalho também no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. Hoje tenho um grande prazer de ter aqui comigo o Dr. Guilherme, que vai se apresentar, e a gente vai falar um pouquinho sobre próteses valvares. Boa tarde, pessoal. O prazer é todo meu, né? Obrigado, professora, pelo convite. Meu nome é Guilherme Pompeu, eu sou clínico cardiologista, fui residente de cardiologia aqui do Instituto Nacional de Cardiologia. Atualmente eu faço mestrado profissional aqui em Ciências Cardiovasculares com o tema endocardite de prótese valvar, né? E sou médico rotina da emergência do Hospital Procardíaco, gestor do protocolo sepsis do hospital. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer. Então, Guilherme, eu queria que você explicasse assim, de maneira simples, né, de maneira acessível, como é que funciona, né, a anatomia e a fisiologia das válvulas cardíacas. Bom, no coração humano, né, nós temos 4 válvulas cardíacas, 2 do lado esquerdo, que são a mitral e a aórtica, e 2 do lado direito, que são a tricúspide e a pulmonar. As válvulas cardíacas nada mais são do que, eu digo, né, como portas que vão direcionar o fluxo sanguíneo dentro do coração, para aquele sangue que chega ao coração e o sangue que vai sair, né? Então, a mitral e a aórtica do lado esquerdo, a mitral recebe o sangue do pulmão e a aórtica é a válvula que se abre e vai levar o sangue para o resto do corpo. Do lado direito, a tricúspide é aquela válvula que recebe, né, o retorno venoso do corpo e a válvula pulmonar é a que direciona o sangue do coração para o pulmão. Então, basicamente, servem como portinhas que vão direcionar o fluxo sanguíneo dentro do coração, fazendo com que o ciclo cardíaco funcione de forma harmoniosa. Entendi. E aí, algumas vezes essas válvulas têm defeitos, né? Tem algum grau aí de mau funcionamento. Como é que isso acontece? Bom, levando em consideração essa metáfora das portinhas, é como se essas portas tivessem algum problema. Ou ela não abre ou ela não fecha corretamente, como se ela fosse uma portinha empenada. Quando a válvula não abre corretamente, a gente chama de estenose, né? Um exemplo, a estenose mitral, a estenose aórtica, ou seja, o sangue que deve ser ejetado, no caso da aórtica, para fora do coração, ele não é da forma mais correta, porque ela não abriu o suficiente. E no caso da portinha não fechar, ou seja, da válvula não fechar corretamente, a gente tem uma regurgitação sanguínea para onde não deveria e a gente chama de insuficiência. Então, um exemplo, quando eu tenho uma insuficiência mitral, nada mais é do que, no momento do ciclo cardíaco, o sangue que não deveria voltar para a circulação pulmonar, ele acaba voltando, porque volta um pouquinho de sangue pela mitral. Era para ela estar fechadinha, mas ela tem uma pequena abertura que faz esse sangue retornar. E isso pode levar a alguns problemas de saúde, alguns tipos de sintoma. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Num caso, a porta é estreita, né? Então, na Isso, estenose é que não dá para o sangue passar direito. exatamente. E aí isso leva a algum problema no coração? Com certeza, né? Isso leva a uma sobrecarga daquelas câmaras, geralmente o compartimento do coração que vem antes dessa porta empenada, essa porta que não abre, ele acontece uma sobrecarga, ele fica sobrecarregado, isso pode levar a uma hipertrofia, né, daquela câmara, a uma dilatação, e isso pode gerar alguns sintomas no paciente. Entendi. Então, essa sobrecarga significa que essa cavidade, esse músculo, ele tem que trabalhar mais. Exatamente. E essa hipertrofia significa igual a pessoa que faz Isso, exercício físico. Esse músculo exatamente. fica, em princípio, ele fica forte, né? Fica com Isso, mais massa, né? Mas isso. depois ele pode ficar fraco, é isso? Isso, é. Eu até dou esse exemplo na prática. O coração é um músculo como outro qualquer músculo do corpo humano. Igual a gente vai para a academia para malhar, se exercitar, para ganhar força e para ganhar hipertrofia, esse músculo aumentar, no coração, se ele faz mais força do que deveria para qualquer tipo de patologia, e no caso das válvulas é exatamente isso, se ele faz mais força do que deveria, com o tempo, para tentar compensar essa sobrecarga, ele tende a ficar mais forte, a ficar
mais parrudinho, um músculo mais hipertrofiado, só que isso a longo prazo, uma sobrecarga crônica, isso que inicialmente era uma forma de compensar, faz exatamente esse músculo ficar deficitário, ele acaba perdendo função. Acaba ficando fraco. Isso. Entendi. E aí aquele local do coração acaba, você falou em dilatado, ele acaba ficando maior, Isso. não é isso? Com o tempo, né, isso pode acontecer. Entendi. E o que mais frequentemente faz com que as válvulas fiquem doentes? Ou seja, quais são as causas mais frequentes das valvopatias? Tá. Existem algumas causas, né, para as doenças das válvulas do coração. A mais comum a nível mundial é o que a gente chama de uma valvopatia, né, degenerativa, que nada mais é do que o envelhecimento desse aparelho valvar. A principal causa para esse envelhecimento é um depósito local de cálcio que faz com que essa válvula não abra ou não feche corretamente. Temos outras causas importantes, por exemplo, as causas congênitas, né? São doenças que, em geral, o paciente já nasce com esse problema. Temos como valvopatias congênitas importantes a válvula aórtica bicúspide, que nada mais é. Essa portinha da válvula aórtica, ela tem 3 cúspides, que a gente chama, como se fosse 3 encaixezinhos para se abrir ou fechar. A válvula aórtica bicúspide, em vez de 3, ela tem 2, né, cúspides, e isso pode levar a uma estenose aórtica ou uma insuficiência aórtica ao longo do tempo. Outra muito conhecida, né, é o prolapso mitral, que nada mais é do que um afrouxamento do tecido da válvula mitral, que faz com que ela, em geral, não se feche corretamente e faz com que o sangue retorne para onde não deveria. Em países em desenvolvimento, como é o nosso caso, né, o Brasil, a valvopatia reumática tem também grande relevância, que é uma sequela de uma doença infecciosa que geralmente acomete crianças ou jovens que, não tratada corretamente, pode cursar com essa sequela. Então, no Brasil, ainda temos como principal causa para a doença valvar a valvopatia reumática, apesar de a gente estar num momento de transição em que essa degenerativa, esse envelhecimento, né, com o envelhecimento populacional, vem ganhando muito peso no nosso país. Entendi. Então, à medida que a pessoa envelhece, as válvulas também envelhecem. Ficam rígidas, calcificadas, né? Sim, como tudo em nosso corpo, né, com o passar do tempo, ele vai perdendo função, e essa metáfora da portinha eu gosto muito exatamente por isso. Aquela porta vai envelhecendo, ela vai ficando mais enferrujada, empenada, né? Entendi. Bom, e como é que esses problemas, né, nas válvulas se manifestam clinicamente? O que é que uma pessoa pode sentir por causa de um problema na válvula? Existe uma gama de sintomas, né? Mas de forma resumida, o que esses problemas nas válvulas vão causar principalmente? Falta de ar, né? Aquela perda de fôlego, um cansaço, às vezes há um esforço que eu não tinha antes. Então, assim, eu subi uma ladeira e hoje, quando eu vou subir, eu fico mais cansado do que o habitual. Outras coisas que podem acontecer, dependendo do tipo de lesão valvar, pode levar dor no peito, alguns pacientes se manifestam com desmaio, alguns tipos de arritmia, né? Então, esses são os principais sintomas, né? A gente também pode cursar com edema das pernas, edema da barriga, por exemplo. Geralmente isso causado por uma sobrecarga de volume na circulação pulmonar, em último caso, né, na circulação que chega ao coração. Então, se eu estou, por exemplo, ou tendo que fazer muita força para ejetar o sangue do coração, ou se está voltando sangue para onde não deveria, eu acumulo líquido, né, no coração, logo depois no pulmão, e também nos vasos que vão chegar ao coração. Então isso gera uma sobrecarga e vai levar a inchaço dos pés, das pernas e do corpo como um todo. Entendi. Tá certo. E a arritmia, assim, o que a pessoa sente na arritmia? Palpitação? A arritmia, né, que eu falei, geralmente, né, para esse tipo de doença é uma palpitação, é como se fosse uma aceleração
do coração, dos batimentos cardíacos. Geralmente o pessoal refere como um batimento descompassado ou um batimento no pescoço, mas em geral se manifesta como uma aceleração do batimento cardíaco. Entendi. E aí, assim, dependendo do defeito dessa válvula, tem indicação dela ser trocada? Sim, com certeza. A gente tem algumas indicações, óbvio que tudo na medicina a gente tem que avaliar cada caso de forma individual, né? Cada paciente com as suas variáveis, mas de forma geral, quando o paciente já tem sintoma por causa de uma doença valvar, geralmente ele já tem indicação de tentar algum tipo de conserto, seja ele, né, a troca valvar mesmo, substituir por uma válvula nova, ou uma tentativa de fato de conserto, como se fosse uma plástica, né, daquela válvula doente. Então, geralmente a gente avalia se o paciente tem sintoma, tendo sintoma em geral já tem indicação de um reparo dessa válvula. E se o paciente não tem sintoma, a gente vai avaliar uma série de coisas. A gente vai precisar de alguns exames mais elaborados, como, por exemplo, um Holter 24 horas, que é um eletrocardiograma que fica de um dia para o outro. A gente, às vezes, precisa de um teste ergométrico para ver se a gente consegue provocar sintomas nesse paciente. A gente vai avaliar algumas medidas específicas no ecocardiograma. O ecocardiograma é um ultrassom do coração, né? Então é um exame muito importante para esse tipo de assunto, porque ele vai avaliar a estrutura de cada válvulazinha e ele vai avaliar como é que está esse fluxo de sangue dentro do coração. Então, resumindo, paciente com sintoma por causa da doença valvar é um paciente que geralmente tem indicação de consertar essa válvula, e os pacientes que não têm um sintoma, a gente vai buscar se ele tem algum sintomazinho escondido nesses exames ou algum critério de maior gravidade nesses exames para avaliar se tem necessidade de mexer nessa válvula ou não. Uhum. Então, o senhor falou aí do eco, né, do ecocardiograma, e falou do teste ergométrico. Esse teste ergométrico é aquele teste de esforço, né? Isso. É o teste que a pessoa corre numa esteira e vê o quanto ela consegue fazer de exercício. O teste ergométrico, em geral, é um teste feito em esteira, né? Aquele teste de esforço em esteira, que a gente vai avaliar diversos parâmetros. A gente avalia como é que a pressão arterial se comporta durante o exercício e após o repouso, né? A gente vai avaliar a frequência cardíaca durante o exercício e após o repouso. A gente vai avaliar se acontece algum tipo de arritmia durante o exercício, e também a gente avalia o sintoma do paciente e a capacidade física do paciente durante aquele esforço. Entendi, tá certo. Bom, já que a gente está falando aí dessa possibilidade, né, de ter que trocar a válvula, você poderia falar um pouquinho de como é que é isso, quais são essas válvulas artificiais? Sim. A gente tem dois modelos de válvula, principalmente quando a gente vai trocar, né? A troca valvar, em sua maioria, ainda é feita de forma cirúrgica, né? É necessário uma cirurgia, realmente, né? O que o pessoal chama de peito aberto. A gente tem que abrir o peito do paciente sob uma sedação, né? Uma anestesia geral. E quando é a troca valvar em si, a gente tem dois modelos, o mecânico e o biológico, né? A biológica é aquela válvula que pode ser feita de tecido de porco, de boi e alguns de material humano. E a mecânica é uma prótese que pode ser feita geralmente de carbono ou de titânio, né? Isso quando a gente vai fazer a troca valvar, substituir aquela válvula doente por uma prótese valvar de fato. E a gente tem algumas outras opções hoje em dia, cada vez mais frequentes, de intervenções um pouco menos invasivas, que são por via endovascular. O que é isso? Eu boto um catéterzinho pelo vaso, geralmente um vaso da virilha, né? E aí com esse catéterzinho eu vou até lá dentro do coração e tento colocar uma prótese que, através desse catéter, desse tubinho que vai lá dentro, né? Isso é uma forma menos invasiva que tem algumas indicações. Existe também a possibilidade, durante a cirurgia, numa cirurgia de peito aberto, de eu não precisar trocar a válvula como um todo, mas às vezes fazer uma plástica, um conserto. O cirurgião olha, ele tem que avaliar a anatomia, tudo direitinho, tenta fazer um conserto, não precisa trocar a válvula como um todo. Então a gente tem algumas opções hoje quando o paciente tem indicação de fazer algum conserto ou uma troca valvar, isso sempre avaliando
indivíduo por indivíduo. Depende muito da anatomia, né? Sim. Como você falou. E é bem interessante, né? Porque realmente é uma plástica, né? Esse procedimento chama plastia, né? Sim, Plastia, exatamente. plastia valvar. Tá bem. E aí, assim, você falou que vai depender do paciente. Quais são os fatores, né? Quais são as coisas que fazem a gente pensar mais em escolher um tipo ou outro tipo de prótese? Vamos lá. A gente tem alguns fatores. Primeiro, uma das coisas principais que a gente avalia é a idade de cada paciente, né? Porque isso em geral vai interferir também no risco cirúrgico daquele paciente, a história de saúde prévia, se ele já tem alguma doença conhecida, se essa doença é compensada, enfim, a gente tem que avaliar o risco cirúrgico em geral de cada paciente. Isso por si só vai me guiar para um procedimento cirúrgico ou por um procedimento menos invasivo, né? Outra coisa que a gente tem que avaliar quando a gente pensa numa intervenção qualquer que seja, é se o paciente tem uma anatomia favorável para aquela intervenção proposta. Então, se aquela prótese que eu pensei, se ela vai conseguir ser ancorada, né, colocada direitinho naquele coração, se o paciente tem muito cálcio nas válvulas ou não, enfim, uma série de variáveis que são avaliadas antes dessa definição, né? Principalmente isso. Isso geralmente é feito em conjunto, a gente chama de um heart team, né? Ou seja, um time cardiológico que envolve o radiologista, que vai fazer alguns exames que vão trazer essas informações para a gente, o ecocardiografista, que é o médico que faz esse ultrassom do coração, o cirurgião cardíaco, o hemodinamicista, que é o cardiologista que faz o cateterismo, né, que é aquele procedimento que eu comentei que é como se fosse um tubinho que passa por dentro dos vasos, e o cardiologista clínico, né, que geralmente é aquele médico que está acompanhando o paciente, que toma a decisão inicial se necessita intervir ou não. Então é baseado nesse conjunto de informações. Entendi. Então esses exames invasivos muitas vezes essa cirurgia de peito aberto é usualmente considerada para pessoas que não tenham tanto risco, né? De forma geral, sim. Hoje em dia, até um bom exemplo, né, que a gente tem em pacientes mais idosos que têm a estenose aórtica, ou seja, aquela dificuldade de abertura da válvula aórtica, a gente tem um procedimento que já existe no SUS e está ganhando cada vez mais peso, a gente está tendo mais evidências científicas até para pacientes cada vez mais jovens, que a gente chama de TAV, né, uma abreviatura para um cateterzinho que vai colocar uma prótese endovascular nessa válvula, ou seja, uma tentativa de abrir de forma bem clara um esgarçamento dessa válvula que não abre direito. Eu vou com aquele tubinho dentro do vasinho, como se fosse um cateterismo cardíaco, chego até a válvula aórtica que não está abrindo direito e eu faço uma expansão com essa prótese ali dentro. Então, esse, por exemplo, é uma intervenção que geralmente a gente indica naquele paciente que precisa consertar essa válvula aórtica que não abre direito, mas que não pode fazer a cirurgia ou por um alto risco cirúrgico, por doenças de base, ou quando é um paciente muito idoso, né? É um paciente às vezes de 80 anos, 85 anos, tem o benefício de não precisar abrir o peito e ter uma melhora de qualidade de vida e de sobrevida. Uhum, muito interessante. Bom, e aí a gente já comentou, né, sobre a cirurgia a cirurgia de peito aberto e o procedimento, e aí como é que é o pós-operatório, né, tanto da cirurgia quanto desse outro procedimento mais simples? Sim, em geral, né, vou começar pela cirurgia de peito aberto, né, é uma cirurgia de grande porte, né, então geralmente esse paciente ocorrendo tudo da melhor forma, ele vai ficar ali num pós-operatório internado em torno de 5 a 7 dias dentro do hospital, se recuperando, recebendo as orientações, fazendo ajuste de medicações, e depois, quando ele vai para casa, varia de paciente para paciente, mas em geral de 3, né, a 6 meses para voltar a uma vida totalmente normal, óbvio, com suas recomendações específicas. Esse geralmente é o tempo de recuperação total de um paciente que fez uma cirurgia cardíaca de peito aberto.
Nas intervenções menos invasivas, como por exemplo essas por cateterismo, geralmente são internações mais curtas, tem paciente que recebe alta de 1 a 3 dias após o procedimento, e o tempo de recuperação também costuma ser mais curto, então isso vai variar de repente em até 30 dias de recuperação para voltar a uma vida praticamente normal. Uhum. Eu me lembrei, Guilherme, que por vezes esse procedimento que é menos invasivo, ele pode resultar na necessidade de um marca-passo. É verdade isso? Sim, isso pode acontecer porque, pela anatomia da válvula aórtica, quando a gente fala, por exemplo, da TAV, que foi esse procedimento que eu mencionei, a válvula aórtica é muito coladinha com o nosso marca-passo natural, né? Porque o coração nada mais é do que uma bomba, eu brinco com os pacientes, é uma bomba hidráulica, né? Que funciona com eletricidade. Então, dispara uma eletricidade, essa bomba relaxa e contrai e ejeta o sangue, que eu também brinco, é como se fosse a água dentro dos caninhos, os caninhos são os nossos vasos. E esse marca-passo, esse interruptor que dispara a eletricidade automaticamente no nosso corpo, ele é muito pertinho, muito colado da válvula aórtica. Como eu faço um esgarçamento, né, como eu meio que dilato essa válvula aórtica, pode ser que eu acometa esse feixe elétrico, e aí às vezes uma das complicações desse procedimento é a necessidade de um marca-passo cardíaco para manter essa eletricidade funcionando. Entendi. Então é um procedimento em princípio menos agressivo, mas tem aí também as suas questões, com certeza. Né? Entendi. E aí, assim, esse paciente ganhou aí uma prótese, né, de uma forma ou de outra, e como é que segue a vida dele, né? Quais são as possíveis complicações que ele pode ter? Sim. Eu vou falar inicialmente das próteses em si, quando a gente precisa trocar, né, a válvula, e aí voltando para aquele assunto da mecânica e da biológica, que a gente vai ter que diferenciar um pouquinho. Quando eu coloco a mecânica, é uma prótese que precisa de uma anticoagulação contínua para o resto da vida, para evitar um acúmulo de coágulo ou trombo ali naquele material protético, né? Então, o risco envolvido com isso é maior risco de sangramento, né, por causa do uso de um anticoagulante contínuo. E se eu não anticoagulo corretamente, existe o risco de formar exatamente esse trombo, esse coágulo, essa prótese para de funcionar da forma correta e às vezes eu preciso até de uma nova troca valvar. Com relação à biológica, esse tempo de anticoagulação é muito mais curto, eu não preciso anticoagular o paciente por toda a vida, né? Mas por outro lado a gente sabe que é uma prótese que tem maior risco de infecção, de algum bichinho, né? Alguma bactéria principalmente ou algum fungo, se localizar nessa prótese e causar o que a gente chama de endocardite infecciosa, que é uma infecção que acomete geralmente a parte mais interna do coração, a parede interna do coração, que é o endocárdio, e o local preferido são as válvulas do coração. Principalmente, prótese é um lugar que esse bichinho gosta de grudar. Então, a endocardite ela pode acontecer como complicação, né, num paciente que tem prótese tanto mecânica quanto biológica, mas a gente sabe que há uma pequena preferência, uma preferência pela prótese biológica, né? Esse paciente, óbvio, ele tem que seguir as orientações médicas, ele tem que cuidar muito bem da saúde bucal, fazer acompanhamento odontológico regular, o ideal que seja ali pelo menos de 6 em 6 meses de visitar o dentista, fazer a escovação correta, pelo menos 2 vezes por dia, usar o fio dental, exatamente para tentar evitar essas complicações. Muito bem. Essa questão aí da anticoagulação, isso significa que o paciente tem que ficar usando uma medicação e tem que ficar controlando para ver se está correta, né, a dose. É por um exame de sangue, é desse modo que acontece? Isso. Nas próteses mecânicas, pelo que a gente tem de conhecimento, tem de evidência científica, até hoje a gente tem que usar o anticoagulante que é a varfarina ou Marevan, que é um anticoagulante que a gente tem de tempos em tempos que acompanhar o INR, que é um valor-alvo que a gente dosa no sangue para avaliar se a dose desse anticoagulante está correta. A depender
de qual válvula foi trocada, a gente precisa de um NRX ou Y, um INR mais alto ou um INR mais baixo. Então, de vez em quando, esse paciente tem que fazer a coleta do exame para ver se a dose está correta ou se precisa de algum ajuste. Isso é uma particularidade mais da válvula mecânica, né? Porque o paciente vai precisar fazer isso para o resto da vida. A biológica a gente faz isso por por um tempo mais curto, né? Até entrando nesse detalhe, porque é muito comum essa dúvida no consultório, no hospital, é o paciente perguntar, então, qual válvula é melhor para mim, qual eu coloco? Isso a gente sempre vai colocar também na balança. Por quê? Qual é a grande vantagem da válvula mecânica? A válvula mecânica é uma válvula que tem uma durabilidade muito maior. Então, em muitos pacientes é uma válvula que, em teoria, vai durar o resto da vida. Ela pode durar 30, 40 anos sem precisar de nenhum ajuste, de nenhuma troca, desde que o acompanhamento médico seja feito regular e que essa anticoagulação esteja no alvo o tempo todo. Já a biológica, ela não é uma prótese que vai durar a vida toda, em geral ela dura no máximo 15 a 20 anos, quando chega esse tempo ela precisa ser trocada pelo desgaste do próprio material. O lado bom é que ela não precisa dessa anticoagulação para o resto da vida, então a gente sempre vai colocar na balança o tempo de vida do paciente esperado, né, se é um paciente jovem, se é um paciente idoso, e os riscos de uma anticoagulação contínua ou não. Né? Certo, tá bem. Então, assim, as orientações para o paciente, você já falou de algumas coisas, né? Usar as medicações, ir no cardiologista, ir no dentista, né? Ter o cuidado aí com a saúde da boca dele, né? Algum outro cuidado? Porque eu sou infectologista, né? Então, eu estou lembrando aqui que além do cuidado com a saúde oral, né, é muito importante o cuidado com infecções, né? Principalmente infecções da pele, porque na pele às vezes a gente tem bactérias bastante agressivas, né, como o Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, às vezes uma infecção que parece banal, né, como um furúnculo, pode levar à circulação dessa bactéria no sangue e essa bactéria ir lá e grudar na válvula, né? Que, como você falou, é uma superfície assim, interessante, né, para a bactéria. E aí, assim, determinadas práticas, né? Por exemplo, jamais uma pessoa com prótese, ninguém, né? Mas jamais uma pessoa com prótese deve espremer uma lesão na pele, né? Deve ficar, como a gente brinca, né, cutucando ali uma mordedura, né, de um animal, enfim. Então, o asseio da pele é muito importante. E, da mesma forma, a gente recomenda que uma pessoa que tenha prótese não coloque piercing, não faça tatuagens, porque, por mais cuidado, né, que se tenha, pode acontecer dessa pessoa também evoluir com infecção, e, enfim, e gerar a endocardite, que é uma infecção muito grave na prótese. Então, eu acho que é isso. Eu acho que uma dúvida que talvez os nossos pacientes tenham é sobre atividade física, né? Eles podem fazer atividade física? Perfeito. Assim, hoje eles podem e devem, né? Eu falo também, né? Raríssimas são as condições hoje que contraindicam a atividade física no paciente com doença do coração. Na verdade, a maioria dos pacientes se beneficiam, né? A gente já tem mais que comprovado que os pacientes que fazem atividade física, eles vivem mais e melhor do que os que não fazem. Óbvio que qualquer paciente, e ainda mais os pacientes que têm uma prótese valvar, ele precisa sempre estar orientado, sempre alinhado com seu médico. O ideal é que faça uma atividade física sobre recomendação e sob vigilância de um profissional habilitado, mas não existe nenhuma contraindicação para esse paciente se exercitar. Pelo contrário, ele deve se exercitar. Tá bem. E assim, em termos de dieta, existe aí alguma orientação específica? A dieta em geral, né? Aí também a gente precisa diferenciar. Se um paciente colocou uma prótese mecânica, ele precisa ter um cuidado maior com a dieta, porque o anticoagulante que ele vai usar, que é a varfarina, né, o Marivan, ele é um antagonista da vitamina K.
Então, alimentos que possuem muita vitamina K, principalmente aqueles alimentos, né, com cor verde escura, aqueles vegetais, por exemplo, espinafre, couve, são vegetais que são alimentos com muita vitamina K, então eles vão estar atrapalhando a ação da medicação. Não é que o paciente não possa comer, isso é orientado com o médico, com o nutricionista, o paciente tem que sempre comer aquela quantidade certinha, ele não pode ter grandes variações. Então, doutor, eu não consigo passar minha vida sem comer espinafre. Você vai poder comer espinafre. Se come 5 pratos de espinafre, você vai precisar de uma dose maior de medicamento e você não vai poder comer, em vez de 5, comer 1 de um dia para o outro. É uma dose, né, sempre certeira para não atrapalhar muito a medicação. E fora isso, de maneira geral, é a alimentação que a gente orienta para todo mundo, né? Uma alimentação mais rica em vegetais, né? Sem excesso de gordura, de fritura, uma alimentação equilibrada, né? Mas em termos gerais. E sem muito sal e sem muito açúcar, né? Isso, hoje exatamente. É tudo... e o álcool também, que é uma outra questão, né? Tudo com muita moderação. E, assim... Só uma curiosidade, né? A válvula, ela faz algum ruído? Ela tem essa capacidade? Essa é uma dúvida frequente. A válvula biológica, em geral, não faz nenhum ruído que a gente escute, né? Mas a válvula mecânica, ela pode sim fazer, ela faz, na verdade, um barulhinho, como a gente fala, como se fosse um tic-tac, que o paciente consegue ouvir, de fato, mas isso com o tempo ele vai se acostumando e depois de um tempo nem nota mais, mas ela faz um pequeno barulhinho de tic-tac sim, que é referente à abertura e fechamento dessa válvula, e ela quer dizer que a válvula está funcionando bem. Está bem, né? Está indo bem. Tá certo. E aí uma dúvida, né? Muita gente acha que somente pessoas idosas é que precisam fazer uma troca, né? Eu acho que talvez aqui ao longo da conversa isso tenha ficado claro, mas se você puder reforçar. Não, isso é um mito, não são só pessoas idosas, pessoas jovens às vezes precisam trocar a válvula, e é isso lembrando que a gente conversou no início da conversa, né? Algumas doenças da válvula de forma congênita, elas vão se manifestar em pacientes mais jovens, a doença que é causada pela valvopatia, pela doença da válvula reumática também geralmente vai acometer pacientes mais jovens, a própria endocardite, né, que é uma infecção que pode culminar com defeito valvar, também pode acometer pacientes jovens, então assim, não é uma doença só do idoso, a gente tem que tomar cuidado em geral. Tá ótimo. Então a gente agradece muito, né, a gente espera que tenha sido esclarecedor aqui esse nosso encontro e até uma outra vez, até uma outra oportunidade. Obrigado, pessoal, até uma próxima.